Olá, meus bens, tudo bem? Eu sou a Aline Soares Negrindi, eu sou terapeuta holística, líder do Yoga do Riso, escritora, e hoje eu vou falar para vocês como é que foi, continuar falando para vocês dessa jornada que foi construir esse projeto chamado Espiritualidade Livre para Pessoas Pretas. Pois bem, depois de conhecer algumas coisas da espiritualidade, conhecer mestres ascensos, conhecer algumas coisas, eu comecei a perguntar a algumas pessoas espiritualistas, depois de fazer um monte de curso e tal, se não existia mestre ascenso preto. Pergunta básica, né? Eu comecei a perguntar, não tem mestre ascenso preto? Não tem guia, mentor espiritual que é preto? Não tem, né? Como é isso, né? E foi muito interessante porque Naira Ferreira, que ela é uma das pessoas, uma guardiã, vou dizer assim, ela é uma guardiã e uma das pessoas que tem me ajudado muito nessa questão da espiritualidade, me ajudado a confiar, me ajudado a entender um monte de coisa. Naira vem e me fala, tem sim, tem mestre Afra e mestra África. E aí ela me manda a foto dos dois, eu vou colocar aqui depois para vocês verem que lindos. Aí depois eu descobri que Nefertiti, né, que Akhenaton, depois eu descobri vários outros mentores e mentores negros tem vários, tá? Agora o mestre ascenso, mestre Afra, foi o primeiro mestre ascenso preto, o primeiro preto a ascensionar. E a história de mestre Afra é uma viagem, porque vai falar lá dos primórdios de África. E vai falar que a África é o berço do mundo. E vai falar para além dessa questão que a gente já conhece, mas vai falar a nível espiritual o que é que aconteceu em África e qual o grande intuito das energias negativas em relação ao povo preto. E a partir disso, dessa chave que Naira me deu do mestre Afra, eu comecei a pesquisar sobre ele. Tem pouquíssima coisa sobre o mestre Afra. Eu comprei um livro que fala muito pouco também. É um livro que fala de mestre Afra, mas fala muito mais da mulher que canalizou do que do próprio mestre Afra. Eu não sei, eu não senti que é um material específico falando do mestre Afra. O livro é um livro bem fininho. Ele vai falar da história de mestre Afra, como é que ele começa e tal. E vai falar da energia feminina dele, que é mestra África, né? E vai falar que mestre África e mestra Afra são dois mestres ascensos que trabalham no raio violeta, que é o raio em que Saint Germain é o mestre ascensionado desse raio. Então, a partir daí eu começo a entender algumas coisas. Fui pedindo à espiritualidade que me mandasse mais informações em relação à negritude. E, putz, chegaram muitas informações que na maioria das vezes não estão publicadas em livros. Muitas coisas os meus mentores, os meus mestres ascensos trouxeram, a linhagem preta, a linhagem dos caboclos, graças a Deus trouxeram muitas coisas para mim. Fui entender aí os orixás por outra perspectiva, que não é uma perspectiva iorubá que eu conheci através do candomblé, mas uma outra perspectiva nessa visão ampliada da espiritualidade. E com isso eu não estou falando que o candomblé é limitado ou qualquer coisa, estou falando que a forma que eu aprendi lá sobre os orixás dentro do terreiro de candomblé é muito diferente do que eu tenho aprendido sobre os orixás fora do terreiro de candomblé, né? Numa outra perspectiva, trabalhando mediunidade, falando como é essa mediunidade. E o meu próprio orixá e outros orixás têm vindo me ajudar nisso, principalmente Oxum, que é quem vibra aí muitíssimo na energia de Mestra África, né? E aí eu venho descobrir que Gaia é um planeta
é uma mulher, né? A energia do planeta Terra é uma energia feminina, Gaia é uma mulher. E venho descobrindo outras coisas, né? Venho descobrindo a relação das orixás femininas com os 7 raios de cura, dos orixás femininos com Mãe Maria, das orixás femininas, das caboclas, das padilhas, das pombagiras, que está dentro da linha dos guardiões da humanidade, que são os Exus, né? Então aí a gente vai ampliando um pouco mais todo o arcabouço que eu já conhecia dos orixás em relação ao candomblé. Eu venho descobrindo isso tudo em relação à fraternidade branca, a espiritualidade vista por um outro ângulo que não a da tradição de matriz africana. E é uma viagem olhar os orixás e saber dos caboclos, dos inquices, dos voduns, por outra perspectiva, inclusive pelas perspectivas vistas por espíritos desencarnados, como é o caso do espírito de Calunga, que em alguns lugares vai dizer que o espírito de Calunga é um Exu, em outras linhas vai dizer que Calunga é um caboclo, em outras linhas vai dizer que o caboclo 7 encruzilhadas é um caboclo, e outras vão dizer que é um Exu 7 encruzilhadas. Então isso tudo tem sido muito interessante. E eles falam sobre isso, né? Sobre essa linhagem, sobre esse nome, vem explicando. E aí, a minha mãe desencarnou agora, tem pouco tempo, 5 meses, né? Vai fazer 5 meses, tem 4 meses, vai fazer 5 meses. E ela ficou internada no Hospital Aristides Maltês, em Salvador, na Bahia, durante 21 dias. E durante esses 21 dias eu passei por uma espécie de iniciação. E nesses 21 dias que eu passei com ela no hospital, eu tive acesso a um monte de coisa que eu nunca no planeta Terra sonharei que existia. E isso foi muito bonito, muito interessante, porque durante esses 21 dias que a gente ficou entre ir pro hospital, dormir no hospital com ela, voltar, né, porque ela foi embora de câncer, com câncer no pulmão, e foi uma viagem, né? Que amanhã quem conheceu sabe, quem conhece, né, porque ela é um espírito agora, quem conhece sabe que ela sempre foi muito alegre, muito risonha, né? E aí, estudando terapia holística, eu venho descobrir que os pulmões é onde a gente guarda tristeza da vida toda, tudo que você passa de tristeza, de situações de tristeza durante sua vida toda, fica lá, guardadinha nos seus pulmões, né? E como isso vira um câncer, como é que isso gera um câncer em uma mulher que ficava rindo o tempo todo, como é que a gente vai adivinhar que existe tristeza nos pulmões de uma mulher que ria o tempo todo e que esbanjava alegria, né? E durante esses 21 dias eu fui sendo preparada, eu fui entendendo esses caminhos, como é que se dá, como é que isso acontece com nós. Fui entendendo outras coisas mais em relação à energia do povo preto. E assim, depois, né, na verdade antes do hospital eu já tinha recebido essa missão de fazer isso. Eu recebi essa missão o ano passado para fazer esse trabalho espiritualidade livre para pessoas pretas, mas a vida foi me atropelando e eu não dei continuidade. Quando manhã se internou e eu estava no hospital, é que veio isso muito forte, porque começou a ser revelado para mim o motivo de tantas atrocidades, tantas coisas acontecerem com o nosso povo preto. E a partir daí eu comecei a estudar muito mais sobre isso. Começaram a chegar livros e mais livros, eu fui comprando, fui pegando emprestado, fui lendo. E os materiais que eu tenho lido têm só confirmado as coisas que eu aprendi durante esses 21 dias no hospital com os espíritos benevolentes, me ensinando um monte de coisa. E dentro desses espíritos benevolentes, claro, estou falando do meu orixá, que é o Xumaré, e de todos os orixás que me acompanham durante essa vida toda. Então, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês algumas coisas em relação a nós. Um grande beijo
E lembre-se que o caminho é longo, mas não é deserto. Eu sou a Aline Soares de Grindia e até já.